Gênesis capítulo 44, versículo 14, diz assim: E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Esse texto destaca o começo do cumprimento dos sonhos de José, com todos os seus irmãos inclinados diante dele. José é o 11º filho de Jacó e o primogênito de sua união com Raquel, sua preferida esposa. Ao contrário da maioria dos seus irmãos, que tiveram pouco destaque nas Escrituras, José foi, de longe, o filho de Jacó que teve mais destaque nas Escrituras. Resumir a grandiosa e extensa história de José em um pequeno sermão é uma tarefa difícil. Entretanto, por falta de espaço aqui, vamos focar nossa mensagem nos principais pontos da vida desse tão ilustre herói da fé. O nome José significa Deus acrescenta. Acredito que o nome desse importante personagem bíblico seja um dos mais comuns em pessoa do sexo masculino no mundo cristão. Recentemente foi feita uma pesquisa em cartórios e o nome José lidera a relação de todos os nomes masculinos no Brasil. José era o filho predileto de seu pai Jacó, e isso gerou muita inveja e ciúmes no clã dos 13 filhos de Jacó, sendo 12 homens e uma mulher. Em Gênesis 37:5, é dito que sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. José era um visionário, enxergava bem à frente de seus irmãos. O brilho de quem é sonhador e foi escolhido por Deus incomoda até os próprios familiares dessa pessoa. Em Gênesis 37, 19 ao 24, vemos que os próprios irmãos de José tentaram sepultar os sonhos dele numa cova. Porém, ao venderem José como escravo para o Egito, seus irmãos estavam empurrando José para o cumprimento dos sonhos que eles mesmos temiam que se realizassem. Em Gênesis 39, 7 ao 15, constatamos que José foi submetido a uma grande prova moral ao ser assediado sexualmente pela esposa de Potifar. E José passou no teste ao mostrar lealdade ao seu senhor humano, Potifar, e fidelidade ao seu Senhor divino, o Deus de Abraão, a quem José servia. Em Gênesis 39, 2, Moisés escreveu: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O grande segredo do êxito de José era a presença do Senhor na sua vida. Em Gênesis 40, 23 está escrito: O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Após ter ido parar numa prisão por causa de uma calúnia, José conheceu um alto oficial de Faraó e, depois de interpretar o sonho do copeiro, que profetizava a sua reabilitação ao cargo, José alimentou a esperança de sair daquela prisão com a ajuda daquele homem. Entretanto, este só veio a lembrar-se de José 2 anos mais tarde. O homem pode esquecer, Deus, porém, não se esquece dos seus filhos. Em Gênesis 41, 37 ao 46, vemos que, após José traduzir o sonho do faraó e propor um plano econômico para a nação egípcia enfrentar uma grande crise mundial, aquele governante o constituiu como uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Deus criou uma situação para exaltar a José, tirando-o do cárcere e levando-o a governar aquela grande nação. Deus cria situações para nos abençoar.
Em Gênesis 41, 51, lemos que ao seu filho primogênito José chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. José não queria guardar mágoas de seus irmãos, preferiu esquecer os seus sofrimentos. Não vale a pena guardar rancores ou mágoas do passado, pois o próprio Deus não guarda rancor dos seus filhos. Em Gênesis 49, 22 ao 26, vemos que o patriarca Jacó proferiu uma das mais lindas bênçãos na Bíblia sobre o seu filho José. Vamos perceber pela história que a tribo de José, representada pelos seus dois filhos, Efraim e Manassés, ocuparam um lugar de destaque em Israel. Em determinados momentos, Deus se dirigia a Efraim como se estivesse falando a todo Israel. Em Deuteronômio 33, 3 ao 17, Moisés seguiu a mesma linha do grande patriarca Jacó, proferindo também uma extensa bênção sobre José e seus descendentes. Em Gênesis 50, 19 e 20, constatamos que José reconheceu o propósito de Deus em tudo o que havia acontecido na sua vida, tanto os seus sofrimentos como a sua exaltação. José foi um homem de espírito nobre. Em Isaías 32, 8, o profeta afirma que o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está de pé. A história vitoriosa de José serve de inspiração para todos nós. Além de ser um homem nobre e de uma vida moral ilibada, José foi um dos mais fiéis tipos de Cristo na Bíblia. Deus abençoe.